Olá, gente, vamos ao terceiro bloco, vamos trabalhar agora sistemas de controle. Vejam só, há dois tipos de sistemas de controle. O que chamamos de sistema inglês e o denominado sistema francês, que alguns também chamam de sistema do contencioso administrativo. Mas vamos iniciar pelo sistema inglês, que é o sistema adotado aqui no Brasil. Vejam só, nós temos um único poder judiciário que vai resolver, que vai decidir todas as demandas, envolvendo o direito público e mesmo envolvendo o direito privado. O sistema inglês é o sistema de jurisdição única. Então, não pode ser excluída, de qualquer maneira, qualquer matéria do Poder Judiciário. Ou seja, quando você quiser buscar o Judiciário, prontamente ele estará te esperando para você, questionar, no caso, os atos praticados pela administração pública ou então qualquer atividade envolvendo o direito privado. Gente, quando nós falamos em jurisdição única, ele aplaude sim o princípio da inafastabilidade de jurisdição, que alguns chamam também do princípio do livre acesso ao poder judiciário. Ou seja, gente, livremente você pode buscar o poder judiciário e a lei não pode estabelecer qualquer exclusão, à busca desse poder. Então, lembre na sua prova, sistema inglês tem uma relação muito íntima com o princípio do livre acesso ao poder judiciário, que alguns chamam também do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Gente, qual que é a diferença do sistema inglês para o denominado sistema francês, que, como eu falei inicialmente, alguns chamam de sistema do contencioso administrativo? É que lá na França, país realmente onde tivemos a origem do direito administrativo, lá nós temos dois tribunais, um tribunal administrativo e o Tribunal de Justiça francês. O tribunal administrativo julga, resolve os temas envolvendo a administração pública, ou seja, a matéria administrativa. Já o Tribunal de Justiça francês vai ali decidir, em última instância, as outras matérias. Daí, gente, a importância, sim, do conceito do direito administrativo para essa época, nos seus primórdios. Por quê? O que é matéria administrativa vai ser julgada pelo Tribunal Administrativo francês e, detalhe, não cabendo recurso qualquer ao Poder Judiciário francês. Então, a matéria transita em julgado no Tribunal Administrativo. Então, qual ou quais são as matérias que serão julgadas pelo Tribunal Administrativo? Está vendo a importância, então, de definir o objeto do direito administrativo? Por isso que tivemos aquelas várias correntes tentando definir o objeto e, por consequência, o conceito do direito administrativo. Mas vamos lá, gente. Aqui no Brasil, será que há tribunal administrativo? Sim, a resposta é afirmativa. Vejam só, gente, Tribunal de Contas, TCU, Tribunal de Contas da União, é um tribunal. Pertence ao Poder Judiciário? É lógico que não, gente? É um tribunal administrativo, perfeito. Mas qual que é a diferença? Aqui, no sistema inglês, o Tribunal Administrativo, quando ele decide, ainda comporta recurso para o Poder Judiciário, tá vendo? Então, o Tribunal Administrativo não diz o direito de maneira definitiva, porque o particular prejudicado pode ainda questionar a mesma matéria lá no Poder Judiciário. No Código de Trânsito também há a previsão da JARE, que é uma junta que vai decidir recurso administrativo. A JARE é um tribunal administrativo, tá vendo? Que posteriormente, no caso, pode ser questionada a matéria lá no Poder Judiciário, sem problema algum, viu? Também a Justiça Desportiva. Tem o nome de justiça, gente, mas é um tribunal também administrativo, viu? Então lembre que aqui no Brasil nós temos sim alguns tribunais administrativos, só que esses tribunais administrativos não vão resolver um caso concreto em última instância, porque cabe sim recurso ao Poder Judiciário. Eu coloquei aqui pra gente, então sistemas de controle.
Aí vamos ter o sistema, câmera aqui na tela, por favor, sistema inglês, que é o sistema de jurisdição única, artigo 5º, inciso 35 da CF, olha lá, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e também o princípio, né, da inafastabilidade de jurisdição, que é a mesma coisa do princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Gente, aí vejam só, então aqui, né, estamos falando do sistema inglês, vejam só, quero que você lembre na sua prova o seguinte: em regra, você pode buscar o Poder Judiciário quando você bem entender. A regrinha é essa daí, você vai levar para a sua prova sim. No entanto, nós temos 3 situações que antes de você acionar o Poder Judiciário, você vai ter que esgotar sim a via administrativa. Aí vejam só, eu vou mudar a tela aqui para gente. Ó, competição esportiva. Artigo 217, parágrafo 1º da Constituição. O Poder Judiciário, olha aqui, só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. Tá vendo? Então, gente, questionando ali, se alguém quiser questionar alguma competição esportiva, tem que primeiro levar esse tema à justiça esportiva, esgotando lá a esfera administrativa, aí nós vamos ter os recursos inerentes a essa justiça desportiva, que é um tribunal administrativo. Aí sim pode ser proposta uma ação judicial. Então, não vamos ter aqui o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário de maneira imediata, tá vendo? Porque tem que primeiro entrar com o processo administrativo. Também, gente, vamos aqui à tela de novo. Contra a omissão ou ato da administração pública que contrariar enunciado, olha o detalhe, de súmula vinculante, caberá reclamação ao STF. Ótimo. Que só será admitida após esgotamento das vias administrativas. Essa informação está na Lei 11.417 de 2006. Gente, o que significa reclamação ao STF? Ela pode ocorrer pelo descumprimento, né, da utilização de uma súmula vinculante. Vamos considerar que o administrador público descumpra o comando de uma súmula vinculante. Nesse contexto, gente, pode sim o administrado propor recurso administrativo para tentar, no caso, mudar o convencimento, né? Mudar ali a atividade praticada pelo administrador público. Tudo bem. Após o esgotamento da via administrativa, então após esgotar toda a fase recursal, aí sim vai caber reclamação ao STF, tá vendo? Então, gente, pelo descumprimento de uma súmula vinculante, o administrado não pode acionar diretamente o Poder Judiciário. Aí nós vamos ter uma exceção, então, ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tem que primeiro buscar o órgão, né, ao qual ali orientou, né, ao qual não atendeu o comando da súmula vinculante, propor recurso, só depois, acabando ali a esfera administrativa, que o STF vai aceitar a reclamação, né, pelo descumprimento da súmula. Gente, também para propor ação de habeas data. Vamos considerar que determinado particular solicite uma informação de um órgão público ou então, né, de alguma pessoa privada no exercício da função pública e, né, essa pessoa, no caso, esse órgão não fornece ali os dados referente àquela pessoa. Gente, tudo bem, cabe habeas data? Sim, mas vejam só, quando você for propor o habeas data, você tem que levar uma certidão, um documento, provando ao juiz que você buscou sim a informação perante o órgão e o órgão negou a informação. Porque senão, imagine se não fosse dessa forma, né? Aí o particular ia entrar com uma ação, pedindo ali, né, que o órgão libere seus dados, faça uma correção,
E o juiz ia falar assim, poxa, cadê a comprovação que você foi lá no órgão primeiro? Você tem que me trazer isso. Aí sim, o órgão negando, aí você pega e busca aqui auxílio ao judiciário, que com certeza você vai ter a prestação judicial, tá vendo? Então vejam só, né, uma outra exceção ao princípio da inafastabilidade. Vejam aqui na tela, ó. Para caracterizar o interesse de agir no habeas data, ó, a prova, tá, do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo, olha o detalhe, constitui requisito indispensável para que se caracterize o interesse de agir no habeas data, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, a carência da ação constitucional do habeas data, viu? Então lembre na sua prova que nós temos algumas exceções ao princípio, né, da inafastabilidade de jurisdição. Gente, e, né, em contrapartida ao sistema inglês, vamos ter o sistema francês, que alguns chamam de sistema do contencioso administrativo. Nós já falamos sobre ele sim. Trouxe uma questão. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional sobre os atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência do sistema do controle, né, do sistema do contencioso administrativo ou sistema francês. Gente, aqui ao contrário, não é? O sistema do contencioso administrativo, ou, né, que chamamos também de sistema francês, ele não busca atender ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, viu? Pelo contrário, né? Aí vejam só, então como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade sobre os atos administrativos do ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência do sistema inglês, tá bom? Sistema inglês, aí tudo bem. E não o sistema francês. Então, gabarito errado, né, gente? Para essa questão. Vamos lá. Outro ponto importante para a nossa matéria é o regime jurídico administrativo. Gente, o que significa, né, o tão falado regime jurídico administrativo que consta aí na sua prova? Vejam só, é representado por um conjunto de normas que colocam a administração pública em uma posição privilegiada. Até porque o direito administrativo é um ramo, sim, do direito público. E o direito público traz algumas prerrogativas para a administração pública. Por exemplo, gente, as cláusulas exorbitantes que constam lá na Lei 866 de 93. Ou seja, são cláusulas que colocam a administração pública numa posição de supremacia nos contratos administrativos. Pode muito bem, né, a administração pública aplicar uma penalidade ao contratado, né, aplicar uma multa, aplicar uma advertência. Pode a administração pública, né, ocupar provisoriamente o objeto do contrato caso, né, aplique a rescisão ao contrato administrativo. Vamos considerar que uma empresa esteja ali construindo uma rodovia para a administração e esta empresa entre em falência ou então não está trabalhando de maneira correta. O que a administração pública pode fazer? Ocupar, tá, o canteiro de obra, utilizar os maquinários da empresa, contratar os funcionários da empresa para continuar o trabalho, atendendo ali o princípio da continuidade do serviço público. Então, lembre na sua prova que a administração pública, quando ela mantém a relação com o administrado, ela vai sim estar numa posição privilegiada. Ok, gente. Celso Antônio Bandeira de Mello, um autor muito importante para a ciência do direito administrativo, ele informa, sim, dois princípios que para ele são os princípios mais importantes do regime jurídico administrativo. Inclusive, são princípios que dão base ao próprio regime jurídico administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público.
bem como também o princípio da indisponibilidade dos bens e do interesse público. Vamos aqui à nossa tela então, gente, ó. Então, regime jurídico administrativo, ó, é o conjunto de regras que coloca a administração pública em posição privilegiada em relação aos administrados, em relação aos particulares. Princípios pedras de toque, né, que são ali propostos pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Para o autor, os princípios que fundamentam o regime jurídico administrativo são supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Gente, então o interesse público ele não está à disposição, né? E também o Estado, quando ele age, ele vai agir praticando, né, sua atividade com uma certa supremacia em relação aos particulares. A professora de Pietro também trata muito bem do regime jurídico administrativo e ela fala, assim, de prerrogativas e sujeições, né, que o regime jurídico administrativo traz à administração pública. Então, eu vou anotar aqui, então, ó, a professora de Pietro, eu vou anotar aqui, professora de Pietro, quando, né, leciona sobre o regime jurídico administrativo, ela trata de prerrogativas e sujeições próprias do regime jurídico administrativo. Prerrogativas, nós vamos ter aqui direitos e, de outro lado, sujeições, vamos ter aqui deveres do regime jurídico administrativo. Então, vejam só, prerrogativas têm relação com o princípio da supremacia, tá vendo? Do interesse público sobre o privado. Por exemplo, a administração pública pode interditar um estabelecimento comercial, não pode? Tá vendo? É uma prerrogativa. A administração pública pode remover um veículo, né, para o Detran, né, para recolher um veículo de seu proprietário, pode sim. A administração pública pode aplicar a demissão, né, a um servidor. Né? A administração pública pode determinar a demolição de uma obra construída de maneira irregular. Tá vendo, gente? Aí nós vamos ver, sim, o poder de império, a supremacia da administração pública, que a de Pietro trata como sendo prerrogativas oriundas do regime jurídico administrativo. Gente, mas nós temos também, dentro do regime jurídico administrativo, veja aqui na tela, ó, as sujeições que têm relação com o princípio da indisponibilidade, né, pela administração dos interesses públicos. Por exemplo, ó, quando a administração vai contratar servidor efetivo, tem que fazer concurso, não tem, gente? Então, é uma sujeição, é um dever da administração pública a realização de concurso público. Quando vai contratar, realizar uma compra, uma obra, um serviço, tem que licitar. Tá vendo? A licitação pública é um dever do administrador público. Tem que utilizar os princípios da administração, né? Tem que prestar contas à sociedade. Então, dentro do regime jurídico administrativo, vamos ter, sim, várias prerrogativas, né, que vai fazer, sim, uma grande diferença ao regime de direito privado, porque no direito privado as relações, né, a relação é horizontal, e também regime jurídico administrativo traz algumas obrigações, alguns deveres ao administrador público, viu? Gente, é muito importante, né, esse tema para o entendimento do direito administrativo. Às vezes você está lendo uma questão e fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo essa questão, né? O que ela quer dizer? Se você pensar na questão conforme o regime jurídico administrativo, você acaba gabaritando, tá, o item sim.
Então, regime jurídico administrativo, um conjunto de normas de direito público que coloca a administração numa posição privilegiada, numa posição de supremacia em relação ao particular. Mas cuidado, hein? O regime jurídico administrativo também traz sujeições quando nós falamos no princípio da indisponibilidade dos bens e também do interesse público. Gente, trouxe uma questão aqui para a gente trabalhar. Olha lá. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Certo, né, gente? Isso mesmo. E autoriza a administração pública a impor. Gente, olha aqui, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses de toda a coletividade. Gente, a questão, ela, né, tá certa até aqui, tudo perfeito, mas vejam só, quando diz que o regime jurídico administrativo, né, autoriza a impor ao administrado alguma obrigação ou mesmo uma sanção, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, aí sim essa parte deu erro à questão, viu? Por quê? Toda atividade do administrador público, tá, tem que ter base na lei. O administrador não pode praticar uma ação se essa ação não estiver tipificada, se ela não estiver escrita, né, no ordenamento jurídico, tá bom? Então aqui a questão está errada, justamente, né, por isso daqui, ó, mesmo sem previsão legal no ordenamento jurídico, viu? Então gabarito errado para essa questão, viu? Gente, esse tema é bem cobrado em prova de concurso, né, como eu falei anteriormente, viu? Espero que você tenha entendido, sim, o que significa o regime jurídico administrativo, né? Obviamente, depois nós vamos trabalhar outras questões. Nosso curso, ele vai ser de teoria, aplicada assim ao caso concreto. O caso concreto são as questões, não é isso? Das diversas bancas, viu? Parar mais um bloco por aqui. Próximo bloco, vamos trabalhar as fontes do direito administrativo, mais uma matéria bem importante aí para sua aprovação, viu? Muito obrigado por enquanto. Vamos lá, gente.